Não sei se há alguém aqui que não tenha medo, ou que alguma vez não tenha sentido medo de alguma coisa. Se alguém está aqui que nunca teve medo, que acha que nunca vai ter medo, esta mensagem não é para si hoje. Mas se você já alguma vez teve medo, e ainda hoje está diante de situações que às vezes lhe provocam medo, então está no lugar certo. O medo é, de facto, o sentimento mais natural de qualquer ser humano. Todos nós enfrentamos situações que nos provocam medo. Já passámos por medos. Ainda nos dias de hoje passamos por medos. E, meus irmãos, desde a queda de Adão que o homem tem medo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz a resposta de Deus quando Deus perguntou a Adão: onde estás? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Qual foi então a origem, a gênese do medo de Adão? A sua desobediência. Ele, de facto, tinha desobedecido àquilo que Deus tinha determinado. E daquela desobediência de Adão nasceu todo o tipo de mal que tem feito a vida do ser humano num autêntico inferno. Há muitas formas de medo. Medo do futuro incerto, medo da doença, medo do desemprego, medo do teste de matemática, medo da morte, medo de tantas coisas, de tantas situações. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Se nós não tivermos medo, arriscamos-nos a cair no abismo, no buraco. É o medo que nos movimenta no sentido da autodefesa e nos protege dos perigos. Mas quando os medos se transformam em temores extremos, imaginários e irracionais, ficamos aterrorizados, paralisados, angustiados, deprimidos, isolados. São as chamadas fobias, ou transtornos fóbico-ansiosos. E as fobias são muitas, mais de 100 porventura, mas as mais comuns são a acrofobia. Eu vou traduzir. Medo da altura. A agorafobia. Medo de lugares cheios de multidões. Aracnofobia. Medo de aranhas. Catsaridafobia. Bonito, não é? Medo de baratas. Sinofobia. Medo de cães. Claustrofobia. Essa sabem. Medo de lugares fechados, como elevadores e aviões. Pessoas que se recusam a entrar no avião ou até no próprio elevador. Glossofobia. Medo de falar em público. É só convidar alguns a vir aqui à frente. Hematofobia. Medo de sangue, de seringas, de hospitais. Odontofobia. Medo do Dr. Marcos, dentista. E muitas dezenas de outras fobias. Algumas destas fobias têm origem na nossa infância e adolescência e vão ficando. Há 500 anos atrás, os portugueses aventureiros enfrentaram os medos do gigante Adamastor, que mais não era do que ondas gigantes que confluíam de dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, e que provocavam ondas que, quando os ventos sopravam forte, atemorizavam os homens do mar. E algumas embarcações naufragaram naquele lugar, mas os portugueses conseguiram passar. E aquilo que durante um tempo foi o Cabo das Tormentas, passou a ser o Cabo da Boa Esperança, porque o gigante Adamastor, de que Camões também fala, foi vencido, foi derrubado. E o medo do gigante foi vencido. É, meus irmãos, a adrenalina a funcionar e a impulsionar-nos para enfrentar os medos, para enfrentar os perigos, para combater aquilo que se apresenta diante de nós.
Nós precisamos de lidar com as nossas fobias, de lidar com os nossos medos. Mas a questão é como é que nós lidamos. Meus queridos irmãos, na Bíblia nós encontramos centenas de expressões à volta deste tema. Não temas. Eis algumas. Quando Abraão, que estava sem descendência e que de certo modo se sentia separado, sentia que Deus não iria atender, Deus disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. E Moisés registrou isso no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 1. Abraão tinha medo do futuro e que Deus não cumprisse a sua promessa. Mas mais tarde, Deus cumpriu e Abraão sentiu-se aliviado e confortado. Mas o seu filho Isaque também um dia estava com medo. E a Isaque, filho de Abraão, que estava inseguro quanto ao seu futuro, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Em Gênesis capítulo 26, verso 24. Isaque estava com medo de que Deus não cumprisse a sua promessa. E Deus ratificou aquilo que tinha dito ao seu pai Abraão. Moisés, fortalecido pelo Senhor, quando o povo tinha saído do Egito e o exército de Faraó estava nas suas costas perseguindo, e diante estava o mar vermelho, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. E o Senhor mais tarde disse a Moisés, depois que o povo passou o mar vermelho, Moisés ouviu as palavras do Senhor: dize ao meu povo que marche. E o povo passou e foi adiante. Venceu o medo, venceu o obstáculo, venceu o inimigo, venceu a dificuldade, venceu o perigo. Quando os 12 espias voltaram de espiar a terra prometida, o povo ficou amedrontado com o relatório pessimista de 10 deles. Só Josué e Caleb trouxeram palavra de desafio e de encorajamento, mas o povo tinha muito medo. E o Senhor disse a Moisés, dize aos filhos de Israel, aliás, Moisés procurou tranquilizá-los com estas palavras: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. O medo dos perigos e dos inimigos ia ser vencido. A Josué, alguns anos mais tarde, já na terra prometida, ou pronto para entrar na terra prometida e avançar, diante da aventura e da dificuldade da conquista daquela terra prometida, Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. Mais adiante disse: esforça-te e tem muito bom ânimo. E depois disse: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Em Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, o medo dos desafios foi vencido. E, meus irmãos, de facto, nós temos desafios pela frente. Como é que nós lidamos com eles? Fugimos? Desistimos? Ou enfrentamos os desafios? Se enfrentamos os desafios, fazemos-lo sozinhos? Ou buscamos a ajuda do Senhor? A Davi, várias vezes sob ameaças de morte, Deus deu-lhe o conforto e ele escreveu muitos salmos. Mas um deles, Salmo 23, versículo 4, ele escreveu assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O medo da morte é vencido, porque o Senhor está conosco. A José, noivo de Maria, atemorizado com o sonho de que Maria estava grávida, queria ter um bebê, o anjo sossegou, dizendo: não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Medo dos sonhos, medo da revelação de Deus. Aos discípulos, que enquanto pescavam lá no lago, viram Jesus caminhando sobre as águas e por isso mesmo ficaram tão atemorizados, pensando que era um fantasma,
Jesus disse: tende ânimo e não temais. Você tem medo de fantasmas? Tem medo de sonhos que às vezes se transformam em pesadelos? Quando as mulheres foram ao sepulcro, perante o túmulo vazio, encheram-se de medo e tremeram. Mas o anjo lhes disse: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu. Você tem medo daquilo que está para além da morte? Aquelas mulheres tiveram. Não sabiam o que iriam encontrar. Estavam preparadas, tal como o costume dos judeus, de levar aquelas especiarias e colocar no corpo de Jesus, nem sabendo como iriam remover a pedra, mas apenas seguindo aquilo que era um hábito, aquilo que era um costume. Mas Mateus registou o seu medo, o seu temor, mas também o conforto. Mateus capítulo 28, versos 4 a 6. Num dos ensinos de Jesus à multidão, e Jesus esteve muitas vezes com a multidão, ele disse: não temas os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos digo a quem deveis temer, Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Lucas capítulo 12, versículos 4 a 5. Medo do inferno. Você tem medo do inferno? Você tem medo daquele que pode lançar a sua alma no inferno? Chega de medos. E o conforto, a garantia, a tranquilidade, a paz, a segurança vem do Senhor, para aqueles que nele confiam. Dos que temem ao Senhor e enfrentam os problemas com coragem. Deus tem na sua palavra muitas e muitas ajudas, muitas e muitas orientações, muitas palavras de conforto. Eu vou apenas mencionar algumas. Salmo 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? O Salmo 34, verso 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No mesmo Salmo 34, verso 9, diz: temei ao Senhor, vós que o temem, porque nada falta aos que o temem. No Salmo 46, verso 2, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Às vezes os terremotos vêm as tempestades, vêm os abalos, mas ainda que a terra se mude, ainda que alguma coisa abale, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. No Salmo 56, verso 4, diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. No Salmo 111, versículo 5, diz: ele dá mantimento aos que o temem. De onde vem o nosso sustento? De onde vem o pão para a nossa mesa? Durante 40 anos, Deus deu mantimento ao povo de Israel. Todos os dias, 6 dias por semana, vinha o maná. E no 6º dia, o suficiente para o dia seguinte. Jesus, nesta mesma preocupação pelo nosso sustento, ensinou aquela oração extraordinária do Pai Nosso. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós oramos e esperamos que o Senhor dê o pão de cada dia para a nossa mesa. Ele dá mantimento aos que o temem. No Salmo 118, verso 6, o salmista escreveu: o Senhor é por mim, não recearei. Que me pode fazer o homem? Se o Senhor é conosco, quem é o homem? Quem é a pessoa que nos pode fazer mal? No Salmo 128, verso 1, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado,
feliz aquele que anda no caminho do Senhor, que teme ao Senhor. O Salmo 145, versos 18 e 19, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumpre o desejo dos que o invocam, ouve o clamor e os salva. Eu vou ler outra vez. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumpre o desejo dos que o invocam, ouve o clamor e os salva. Em Lucas capítulo 12, versículo 7, o Senhor Jesus, entre outras coisas, disse: mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis mais vós do que muitos passarinhos. Mesmo até os cabelos da cabeça da Bárbara estão contados. E vão crescer outra vez, não é, Bárbara? Tem sido um tempo de tribulação, de angústia, mas está a passar. E os medos da doença, da dor, do sofrimento, vão se vencendo e vão passando. Não é, Bárbara? Não foi assim com a Luciana? Não foi assim com o Tiago, com a Gabriela, por causa do Tiaguinho? Não tem sido assim com outros? Não vai ser assim, Selma? Os medos da dor, daquilo que isso causa nas nossas vidas, vão sendo superados, vão sendo ultrapassados. O Senhor ouve aqueles que o invocam, aqueles que clamam a Ele, e Ele os salva. Até os cabelos da nossa cabeça, mostrando exatamente o poder, a sabedoria, o cuidado de Deus, pelas coisas mais ínfimas. Aquilo que parece que nem tem grande importância, para Deus tem. No meio de uma viagem de barco que Paulo estava a fazer para Roma, indo, porque tinha apelado para César, para o tribunal de César, aconteceu um naufrágio tremendo. E no meio daquele naufrágio, Paulo ouviu as palavras de Deus, palavras de conforto, e ele transmite essas palavras. E as palavras que Paulo transmite àqueles tripulantes, àqueles passageiros, palavras de Deus foram estas: não temas, Paulo, porque importa que compareças perante César. E Paulo tranquiliza os tripulantes e os passageiros, dizendo que nenhum deles iria perecer, nenhum deles iria naufragar, nenhum deles iria morrer. Meus queridos irmãos, concluindo, o conforto e a ajuda do Senhor é-nos prometida e podemos contar com ela. O conforto e a ajuda do Senhor estão prometidas àqueles que o temem. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Diante dos perigos, diante das tribulações, diante daquilo que nos possa causar medo, nós temos que agir. E quando nós agimos com fé, na dependência de Deus, Ele dá-nos o discernimento, dá-nos a força, dá-nos a coragem para enfrentarmos os nossos problemas e os nossos medos ou fobias. Às vezes, apenas conseguimos enfrentar os medos, as fobias, os problemas, um de cada vez. Mas sem desanimar, nós prosseguimos para o próximo medo, para o próximo problema, para o próximo desafio, para a próxima dificuldade. E um a um vamos derrubando os gigantes que se apresentam à nossa vida. Deus quer fazer de si, Deus quer fazer de mim um vencedor sobre o medo. Ele às vezes até luta em nosso lugar, mas muitas vezes Ele luta ao nosso lado. A fé é o melhor remédio, é o melhor antídoto, é a melhor injeção para o medo. Tome uma dose diária de fé e enfrentará o medo, qualquer que ele seja. Porque se o Senhor está connosco, nós somos mais do que
vencedores. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E lembro muitas vezes das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que nós lidamos com os medos? Tendo Deus ao nosso lado. Tendo a ajuda, a orientação, o conforto, a força de Deus. E lutamos. Fazendo a nossa parte. Certos de que Deus fará a sua. E como Ele às vezes nos surpreende de uma forma tão extraordinária. Temos medo? Às vezes temos. Mas temos que ter a coragem para enfrentar aquilo que causa medo. E não nos deixar vencer. Mas aquele que está em nós, dar-nos a vitória. Eu poderia ter aqui mais de uma dúzia de irmãos e irmãs a dar testemunho exatamente disso. De que venceram os medos, venceram as dificuldades, venceram porque o Senhor estava com eles. Posso ter um amém? Amém. Não é só uma dúzia, são várias dúzias. Muitos têm experimentado exatamente isso. Há coisas que vêm, que parece que se agigantam, mas elas não podem crescer mais do que aquilo que realmente são. Mas às vezes nós deixamos que os problemas se agigantem dentro de nós, à nossa volta, porque nós olhamos muito para os problemas. Meus irmãos, não quer dizer que sejamos iludidos com a ideia de que o crente não tem problemas. O crente não tem situações adversas. O crente tem. Mas o crente tem uma ajuda preciosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porquê? Porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Não temeremos. Ainda que alguma coisa provoque uma arritmia em nós. Ainda que alguma coisa nos torne excitados e nervosos, nós não temeremos e colocamos a nossa confiança no Senhor. Ele proverá, Ele nos ajudará, Ele nos trará a libertação, Ele trará com certeza o conforto, mesmo se nós às vezes tivermos de passar por situações aflitivas e dolorosas. Mas quando eu seguro nas mãos de Deus, eu vencerei. Eu venço, porque Ele está comigo. E esse é o encorajamento que eu quero deixar a cada um dos meus irmãos e irmãs. Quem não tem medo, todos temos medo. Mas apesar dos nossos medos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas lutas, nós com Cristo somos mais do que vencedores. Meus irmãos, amanhã é um dia de luta. Os dias que vêm a seguir são de luta. Vamos à luta. O Senhor está connosco. Ele nos dará a força, nos dará a vitória, nos dará conforto. E se nós não conseguirmos avançar, meus irmãos, Ele é capaz de pegar em nós ao colo e nos ajudar a levar até o outro lado. Eu creio, meus irmãos, que Deus, na sua soberania, na sua bondade, na sua misericórdia, deu a igreja para isso mesmo. Nós estamos uns ao lado dos outros e juntos damos as mãos e vencemos os medos. Por isso, os irmãos, quando tiverem alguma situação, como muitos têm feito, que é demasiado para vós, partilhem e juntos estaremos aí numa batalha de oração, buscando que o Senhor renove as suas forças, vos dê a coragem, nos dê a coragem para enfrentarmos os problemas. E, meus irmãos, sabendo isto, não estamos sozinhos nas nossas lutas. O Senhor está connosco, mas a igreja também está. E é este o sentimento que nós queremos ter, esta unidade de igreja, este sentimento de família, de que estamos juntos e juntos levaremos as cargas uns dos outros. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor esteja convosco durante a próxima semana.